Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu me chamo Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o seu podcast literário. Se você chegou por aqui através desse episódio, seja muito bem-vindo. Nesse podcast falamos sobre tudo que está relacionado ao mundo mágico dos livros. E a fim de ajudar aquelas pessoas que não dispõem de muito tempo para ler, mas que amam os livros assim como eu, realizamos por aqui a cada mês a leitura completa de um livro, para ajudar você a desenvolver o seu hábito de leitura através do audiobook. Nesse episódio, nós vamos concluir a nossa meta semanal. Sim, chegamos aí ao total de 15 capítulos lidos e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 11 até o capítulo 15 do livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Para lembrar as pessoas que estão chegando por aqui, nós temos a cada livro um cronograma específico. Este livro, Orgulho e Preconceito, nós temos aí 3 episódios por semana e cada episódio contém a leitura de 5 capítulos do livro. Gente, é assim que a gente começa a criar hábitos saudáveis, é passo por passo, é aos pouquinhos mesmo, e eu estou aqui junto com vocês também para reforçar ainda mais o meu hábito de leitura e junto conseguir criar algo que seja realmente saudável para nós. Outro recadinho é que as nossas leituras em áudio, elas não são resenhas. Então, se o que você está procurando é uma resenha, em breve nós teremos uma resenha aqui, mas as leituras em áudio, elas são a leitura completa do livro. Sei que é óbvio, mas não custa nada reforçar, principalmente porque toda vez a gente tem pessoas novas chegando por aqui, então é bom a gente deixar aqui bem explicadinho. Agora, se você quer acompanhar essa leitura desde o seu início, é só procurar aqui pelo Spotify, pelo episódio de número 1 de Orgulho e Preconceito, para você fazer o acompanhamento aí da leitura desse clássico desde o seu início. O nosso último recadinho, mas não menos importante, eu quero lembrar vocês que eu deixei aqui a nossa enquete para vocês votarem aí no próximo livro que vocês querem que eu faça a leitura. Então eu deixei 3 sugestões de livros e o mais votado vai ser o livro que eu vou fazer a leitura aqui, vou montar o cronograma, tudo certinho. Pelo YouTube eu vou deixar na descrição do vídeo e aí vocês votem lá pelos comentários e deixem as sugestões de vocês também. Nos capítulos anteriores, tivemos o convite da Jane para ir à casa do Sr. Bingley. A estratégia que a mãe dela montou acabou que no final deu certo. Ela foi debaixo de chuva para a casa do Sr. Bingley, acabou ficando doente e teve que permanecer lá por mais tempo. É óbvio que a mãe adorou que isso aconteceu, porque ela aumentou ainda mais a possibilidade dela ficar mais próxima do Sr. Bingley, mas a nossa guerreira, a nossa querida Elisa, muitíssimo preocupado com a saúde de sua irmã, foi a pé até a casa do Sr. Bingley e acabou que teve que permanecer lá, né, a pedido da Jane e também da irmã, né, do Sr. Bingley, aceitando o convite de permanecer lá até a saúde da sua irmã ser restaurada. E nisso ela ficou aí por vários dias sob o mesmo teto do Darcy, podendo aí observar melhor o comportamento dele, o comportamento do Sr. Bingley, da família do Sr. Bingley. E é óbvio que também tivemos várias trocas de farpas entre Elise e Darcy. Então, assim, estou gostando bastante da história, espero que vocês também estejam gostando. E vamos ver, porque ainda temos muito livro pela frente e o que vai se suceder de tudo isso. E vamos ao que interessa. Separa aí o seu cafezinho, pegue o seu fone, se aconchegue no seu lugar favorito e se embora para mais uma leitura em áudio de Orgulho e Preconceito. Capítulo 11. Quando as damas se levantaram da mesa após o jantar, Elizabeth subiu correndo até o quarto da irmã e, ao vê-la bem protegida contra o frio, acompanhou-a até a sala, onde ela foi recebida pelas 2 amigas com alegres expressões de boas-vindas. E Elizabeth jamais as havia visto tão agradáveis como durante a hora que se passou antes da chegada dos cavalheiros.
tinham uma considerável capacidade de conversação. Podiam descrever com precisão um entretenimento, contar anedotas com graça e rir dos conhecidos com muito bom humor. Mas, à chegada dos cavalheiros, Jane deixou de ser a figura principal. Os olhos da senhorita Bingley voltaram-se instantaneamente para Darcy, e já tinha algo a lhe dizer antes que ele pudesse dar alguns passos. Ele saudou delicadamente a senhorita Bennet. O senhor Hurst também fez diante dela uma breve reverência e disse estar muito contente, mas a efusividade e a cordialidade ficaram para a saudação de Bingley. Ele era só júbilo e atenção. A primeira meia hora foi passada avivando-se o fogo para que Jane não sofresse com a mudança de ambiente, e ela passou, por vontade dele, ao outro lado da lareira, para ficar mais longe da porta. Ele, então, sentou-se ao lado dela e mal falou com mais ninguém. Elizabeth, ocupada no canto oposto, assistiu a tudo aquilo com muito prazer. Acabado o chá, o senhor Hurst sugeriu à cunhada a mesa de carteado, mas em vão. Ela soubera que o senhor Darcy não apreciava baralho, e o senhor Hurst logo viu até mesmo o seu pedido expresso rejeitado. A cunhada lhe garantiu que ninguém pretendia jogar, e o silêncio de todos pareceu justificá-lo. Ao senhor Hurst, portanto, não estava nada a fazer senão a esticar-se num dos sofás e dormir. Darcy pegou um livro. A senhorita Bingley fez o mesmo. E a senhora Hurst, ocupada principalmente em brincar com seus braceletes e anéis, participava esporadicamente da conversa do irmão com a senhorita Bennet. A atenção da senhorita Bingley concentrou-se tanto em observar o progresso do senhor Darcy na leitura do livro dele, quanto em ler o seu próprio. E ela não parava de fazer perguntas ou de olhar para a página do livro que ele lia. Não conseguiu, porém, animá-lo a nenhuma conversa. Ele simplesmente respondia a pergunta e continuava a ler. Por fim, cansada da tentativa de se divertir com o seu próprio livro, que ela só escolhera porque era o segundo volume do dele, abriu um profundo bocejo e disse: Como é agradável passar a tarde assim. Garanto que não há nada mais divertido do que ler. Tudo cansa, menos um livro. Quando tiver a minha própria casa, não serei feliz até ter uma excelente biblioteca. Ninguém respondeu. Ela bocejou de novo, deixou de lado o livro e olhou ao redor da sala em busca de alguma diversão. Ao ouvir o irmão referir-se a um baile com a senhorita Bennet, voltou-se bruscamente para ele e disse: Por falar nisso, Charles, você está pensando seriamente em dar um baile em Netherfield? Eu aconselharia você, antes de se decidir, a consultar os aqui presentes. Ou estou muito enganada, ou para alguns de nós, um baile seria mais um castigo do que um prazer. Se você se refere a Darcy, exclamou o irmão, ele pode dormir, se preferir, antes de começar. Mas quanto ao baile, já é coisa decidida. E assim que São Nicolau tiver trazido um pouco de neve, vou enviar os convites. Eu gostaria infinitamente mais dos bailes, replicou ela. Se fossem organizados de um jeito diferente. Mas há algo de insuportavelmente tedioso no andamento normal dessas festas. Seria muito mais racional se a ordem do dia fosse a conversação e não a dança. Muito mais racional, minha querida Caroline. Tenho certeza disso, mas não se pareceria nem um pouco com um baile. A senhorita Bingley não respondeu, e logo em seguida se levantou e começou a andar pela sala. Seu porte era elegante e ela caminhava com graça. Mas Darcy, que era o alvo de tudo aquilo, permanecia inflexivelmente estudioso. Em desespero de causa, ela tentou mais um esforço e, voltando-se para Elizabeth, disse: Senhorita Elizabeth Bennet, gostaria de convencê-la a seguir o meu exemplo e dar uma volta pela sala.
Garanto a você que é muito restaurador depois de ficarmos tanto tempo na mesma posição. Elizabeth surpreendeu-se, mas aceitou de imediato. A senhorita Bingley não teve menos sucesso do que se referia ao verdadeiro objeto de sua cortesia. O senhor Darcy tirou os olhos do livro. Estava tão admirado com a novidade daquelas atenções quanto a própria Elizabeth, e inconscientemente fechou o livro. Foi logo convidado a juntar-se a elas, mas recusou, observando que só conseguia imaginar 2 motivos para que elas optassem por andar juntas para um lado e para o outro na sala, e a sua presença seria um obstáculo para ambos. Que será que ele quis dizer? Estou louca para saber o que ele quis dizer, perguntou a Elizabeth se conseguia compreendê-lo. De modo algum, foi a resposta. Mas estou certa de que ele teve a intenção de ser duro conosco. E a melhor forma de desapontá-lo é não perguntar nada. A senhorita Bingley, porém, era incapaz de desapontar o Sr. Darcy, no que quer que fosse, e prosseguiu, portanto, pedindo a ele uma explicação sobre aqueles 2 motivos. Não faço a mínima objeção a explicá-los, disse ele, assim que ela lhe permitiu falar. Ou vocês escolheram esse modo de passar a tarde porque têm segredos a discutir uma com a outra, ou porque têm consciência de que suas pessoas exibem o melhor de suas belezas ao caminharem. Se for o primeiro, eu seria um completo estorvo. E, se o segundo, posso admirar vocês muito melhor sentado aqui junto à lareira. Que horror! Exclamou a senhorita Bingley. Nunca ouvi nada mais odioso. Como poderemos puni-lo por tais palavras? Nada mais fácil. Basta a senhorita querer, disse Elizabeth. Todos nós podemos atormentar e punir uns aos outros. Provoque-o. Ria dele. Íntimos como vocês são, já devem saber o que deve fazer para isso. Mas dou-lhe a minha palavra de honra de que não sei. Garanto-lhe que a nossa intimidade ainda não me ensinou isso. Provocar suas maneiras calmas e presença de espírito? Não, não. Sinto que nisso ele ganha de nós. E quando caçoar dele, não vamos expor-nos, por favor, a rir sem motivo. O senhor Darcy tem motivos para orgulhar-se de si mesmo. Não é possível rir do senhor Darcy, exclamou Elizabeth. Eis aí uma vantagem extraordinária, e espero que continue a ser extraordinária, pois seria uma grande desgraça para mim ter muitos conhecidos como ele. Eu adoro rir. A senhorita Bingley, disse ele, deu-me mais crédito do que é de justiça. O mais sábio e o melhor dos homens, não, o mais sábio e o melhor dos seus atos, pode ser ridicularizado por alguém cujo primeiro objetivo na vida seja pilhéria. Espero nunca ridicularizar o que é sábio e bom. Loucuras e bobagens, caprichos e incoerências são coisas que me divertem, sim, eu confesso, e rio delas sempre que posso. Mas suponho que essas sejam precisamente as coisas de que você carece. Talvez ninguém consiga isso. Tem sido, porém, o objetivo da minha vida evitar essas fraquezas que muitas vezes expõem ao ridículo as mais amplas inteligências, como a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é sem dúvida uma fraqueza, mas o orgulho, onde houver uma autêntica superioridade mental, o orgulho sempre terá os seus direitos. Elizabeth virou-se para esconder um sorriso. Acho que o seu exame do Sr. Darcy já acabou, disse a senhorita Bingley. E, por favor, qual foi o resultado? O Sr. Darcy me convenceu completamente de que não tem defeitos. Ele próprio o admite sem rodeios. Não, disse Darcy. Não tenho tal expressão. Já tenho muitos defeitos, mas não espero de inteligência. Não ouso recomendar o meu temperamento. Creio que ele seja um pouco intransigente demais. Certamente muito pouco para a conveniência do mundo.
Não posso esquecer as loucuras e defeitos dos outros com tanta rapidez como deveria, nem as ofensas contra mim. Meus sentimentos não se curvam a todas as tentativas de modificá-los. Talvez o meu temperamento devesse ser chamado de ressentido. Quando perco a boa opinião que tinha de uma pessoa, é para sempre. Isso, com certeza, é um defeito, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é uma falha de caráter. Mas o Senhor escolheu bem o seu defeito. Eu realmente não posso rir dele. Não tem nada a temer de mim. Creio que há em cada personalidade uma tendência a algum mal particular, um defeito natural que nem a melhor educação pode superar. E o seu defeito é odiar a todos. E o seu? Replicou ele, com um sorriso. É adorar interpretar mal a todos. Que tal um pouco de música? Exclamou a senhorita Bingley, cansada de uma conversa da qual não participava. Louisa, poderia fazer-me o favor de acordar o Sr. Hurst? Sua irmã não fez nenhuma objeção, e o piano forte foi aberto, e Darcy, após alguns momentos de recolhimento, não o lamentou. Começava a perceber o perigo de dar muita atenção a Elizabeth. Capítulo 12. Por um acordo entre as irmãs, Elizabeth escreveu na manhã seguinte para a mãe, pedindo que a carruagem lhes fosse enviada naquele mesmo dia. Mas a senhora Bennet, que calculara que as filhas permaneceriam em Netherfield até terça-feira seguinte, o que completaria exatamente uma semana desde que Jane adoecera, não podia sentir-se contente em recebê-las de volta antes disso. Sua resposta, portanto, não foi favorável, pelo menos não tanto quanto Elizabeth gostaria, pois estava impaciente para voltar para casa. A senhora Bennet enviou-lhes um bilhete, dizendo que provavelmente não poderiam mandar-lhes a carruagem antes da terça-feira, e no pós-escrito acrescentou que, se o senhor Bingley e sua irmã insistissem para que elas ficassem por mais tempo, poderia passar muito bem sem elas. Elizabeth, porém, estava decididamente contra a ideia de ficar por mais tempo. Nem esperava que isso lhe fosse oferecido. E temendo, ao contrário, ser considerada uma intrusa por permanecer ali desnecessariamente por tanto tempo, solicitou a Jane que pedisse imediatamente emprestada a carruagem do Sr. Bingley. E, enfim, ficou decidido que deveriam mencionar, ao fazer o pedido, seus planos originais de partirem de Netherfield aquela mesma manhã. O comunicado provocou muitas expressões de preocupação, e muito foi dito no sentido de que ficassem pelo menos até o dia seguinte, pela saúde de Jane, e a partida delas foi então adiada para o dia seguinte. A senhorita Bingley lamentou, então, ter proposto o adiamento, pois o ciúme de uma das irmãs, unido à antipatia por ela, superava em muito o seu afeto pela outra. O dono da casa soube com real pesar que elas iam partir mais cedo, e repetidas vezes tentou convencer a senhorita Bennet de que aquilo não era seguro para ela, que ainda não estava recuperado bastante. Jane, porém, mostrava-se firme quando sentia estar certa. Para o Sr. Darcy, essa era uma notícia bem-vinda. Elizabeth já permanecera o bastante em Netherfield. A atração que exercera sobre ele fora maior do que ele gostaria que fosse, e a senhorita Bingley era desaforada com ela e mais provocadora do que de costume com ele. Ele sabiamente decidiu usar da maior prudência para não demonstrar agora nenhum sinal de admiração. Nada que pudesse dar a ela a esperança de influir na felicidade dele, consciente de que, se tal ideia fosse sugerida, o comportamento dele no último dia devia ter um peso importante na confirmação ou na refutação dessa ideia.
Firme em seu propósito, ele mal pronunciou 10 palavras com Elizabeth durante todo o sábado. E embora ficassem sozinhos um com o outro durante meia hora, ele mergulhou na leitura de seu livro e nem sequer olhou para ela. No domingo, depois do serviço da manhã, ocorreu a separação, tão agradável para quase todos. A gentileza da senhorita Bingley com Elizabeth, enfim, cresceu muito rapidamente, bem como seu afeto por Jane. E quando elas partiram, depois de garantir à segunda que sempre teria o imenso prazer em vê-la em Longbourn ou em Netherfield, e abraçando-a com muito carinho, chegou até a dar a mão à primeira. Elizabeth despediu-se de todos no melhor dos humores. Em casa, não foram muito bem recebidas pela mãe. A senhora Bennet admirou-se com a chegada delas e achou que haviam feito muito mal em causar tantos problemas. E tinha certeza de que Jane logo pegaria um novo resfriado. Mas o pai, embora muito lacônico nas expressões de prazer, ficou de fato contente em vê-las. Sentira a importância delas no círculo familiar. Na conversa da noite, quando estavam todos reunidos, perdera muito da sua animação e quase todo o bom senso com a ausência de Jane e Elizabeth. Encontraram Mary, como sempre, mergulhada no estudo do baixo contínuo e da natureza humana, e admiraram certos trechos e ouviram novas observações de uma moralidade caduca. Catarina e Lídia tinham para elas informações de um tipo bem diferente. Muito se fizera e muito se dissera no regimento desde a quarta-feira passada. Muitos oficiais haviam jantado com o tio delas. Um soldado fora chicoteado e corria o boato de que o coronel Forster ia se casar-se. Capítulo 13. Espero, querida, disse o Sr. Bennet, à esposa durante o café na manhã seguinte, que tenha organizado um bom jantar hoje, pois tenho razões para esperar um convidado adicional ao nosso grupo familiar. A quem se refere, meu querido? Não sei de ninguém que venha, a menos que Charlotte Lucas apareça. E espero que os meus jantares sejam bons o bastante para ela. Não creio que ela veja muitos iguais ao nosso em sua casa. A pessoa a que me refiro é um cavalheiro e um forasteiro. Os olhos da senhora Bennet brilharam. Um cavalheiro e um forasteiro. É o senhor Bingley, tenho certeza. Bem, é claro que ficarei muitíssimo contente em ver o senhor Bingley, mas... meu Deus, que azar! Não há nem um toco de peixe para servir hoje. Lídia, meu amor, toque a campainha. Tenho de falar com o Rio agora mesmo. Não é o senhor Bingley, disse o marido. É alguém que eu nunca vi na vida. Isso provocou um espanto geral, e ele teve o prazer de ser questionado com impaciência pela mulher e pelas 5 filhas ao mesmo tempo. Depois de se divertir por algum tempo com a curiosidade delas, ele se explicou. Cerca de 1 mês atrás, recebi esta carta. E cerca de 15 dias atrás, eu a respondi, pois julguei que se tratasse de um caso um tanto delicado, que exigia pronta atenção. É do meu primo, o Sr. Collins, que, quando eu morrer, poderá expulsar todas vocês dessa casa quando quiser. Ah, meu querido! Exclamou sua esposa. Não aguento ouvir isso, não aguento você mencionar isso. Por favor, não fale desse homem odioso. Acho a coisa mais dura do mundo ver esta propriedade retirada de suas filhas, e tenho certeza de que, se eu fosse você, há muito teria tentado fazer alguma coisa a esse respeito. Jane e Elizabeth tentaram explicar a ela o que era um morgádio. Já haviam tentado isso muitas vezes, mas esse era um assunto que, para a senhora Bennet, estava além do alcance da razão. E ela continuou a queixar-se amargamente da crueldade de se retirar uma propriedade de uma família de 5 filhas em favor de um homem com quem ninguém se importava. Não resta dúvida de que se trata de um negócio muito injusto, disse o Sr. Bennet.
e nada pode absolver o Sr. Collins da culpa de herdar Longbourn. Mas se vocês ouvirem a sua carta, talvez se acalmem um pouco pela maneira como que ele se exprime. Não, com certeza não. E considero muita impertinência da parte dele escrever para você e muita hipocrisia. Detesto esses falsos amigos. Por que não continuar as turras com você como o pai dele costumava estar? Ah, é claro. Sobre esse ponto, parece que foi acometido de certos escrúpulos filiais. Ouçam. Hansford, perto de Westerham, Kent, 15 de outubro. Prezado senhor, sempre me senti constrangido com o desentendimento entre o senhor e o meu falecido e honrado pai. E desde que tive a desgraça de perdê-lo, tenho desejado sanar o problema. Mas por algum tempo fui retido por minhas próprias dúvidas, temendo que fosse desrespeitoso à memória dele ter boas relações com alguém com quem sempre teve desavenças. Veja só, senhora Bennet. Agora, porém, já tomei uma decisão sobre o assunto, pois, tendo-me ordenado na Páscoa, tive a boa sorte de ser distinguido pelo patrocínio da excelentíssima Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Larves de Bourgh, cuja generosidade e beneficência me elegeram para a digníssima reitoria desta paróquia, onde me empenharei com o máximo afinco em servir Sua Senhoria com agradecido respeito e em estar sempre pronto para executar os ritos e as cerimônias instituídos pela Igreja da Inglaterra. Como eclesiástico, aliás, sinto ser meu dever promover e levar a bênção da paz de todas as famílias ao alcance da minha influência. E, fundamentando-me nisso, gabo-me de que minhas presentes ofertas de boa vontade sejam muito recomendáveis e de que a circunstância de vir eu a ser o próximo herdeiro da propriedade de Longbourn será gentilmente desconsiderada pelo Senhor e não o fará rejeitar o ramo de oliveira que lhe ofereço. Não posso deixar-me de me preocupar em ocasião de prejuízo para suas amáveis filhas, e peço vênia para me desculpar por isso e para lhe garantir que estou disposto a compensá-las de todas as possíveis maneiras. Tratemos disso mais tarde, porém, se o senhor não tiver objeções em receber-me em sua morada. Proponho a mim mesmo a satisfação de visitar o senhor e a sua família, segunda-feira, 18 de novembro, às 4 horas. Provavelmente abusarei da sua hospitalidade até o sábado da semana seguinte, o que posso fazer sem nenhum inconveniente, pois Lady Catherine nenhuma objeção faz a que eu me ausente por um domingo, contando que algum outro eclesiástico se encarregue de executar os serviços do dia. Aceite, caro senhor, os respeitosos cumprimentos e votos à sua esposa e filhas do seu amigo William Collins. Às 4 horas, portanto, aguardaremos esse cavalheiro pacificador, disse o Sr. Bennet, enquanto dobrava a carta. Ele parece ser um rapaz muito consciencioso e gentil, palavra de honra, e não tenho dúvida de que será uma relação valiosa, sobretudo se Lady Catherine tiver a bondade de deixá-lo vir outras vezes. Há algum bom senso no que ele diz sobre as meninas, porém, e se ele estiver disposto a compensá-las, de algum modo, não serei eu a desencorajá-lo. Embora seja difícil, disse Jane, adivinhar de que maneira ele possa compensar-nos como julga de direito, ele tem certamente o mérito da intenção. O que mais chamou a atenção de Elizabeth foi sua extraordinária deferência perante Lady Catherine e sua boa intenção de batizar, casar e sepultar seus paroquianos sempre que necessário. Acho que ele deve ser meio esquisito, disse ela. Eu não consigo imaginá-lo a algo de pomposo em seu estilo. E o que quer dizer com essas desculpas por ser ele o futuro herdeiro? Não é de crer que ele mudasse isso se pudesse. É possível que ele seja um homem sensato, papai? Não, querida, acho que não. Tenho grandes esperanças de que seja o exato oposto disso. Há um misto de subserviência e de presunção em sua carta
que é bem promissor. Estou impaciente por vê-lo. Em matéria de redação, disse Mary, a carta não parece má. A ideia do ramo de oliveira talvez não seja totalmente nova, mas acho que foi bem a propósito. Para Catherine e Lydia, nem a carta e nem seu autor apresentavam o menor interesse. Era quase impossível que seu primo aparecesse de uniforme escarlate, e já havia algumas semanas que as únicas companhias masculinas que lhes causavam satisfação só vestiam essa cor. Quanto à mãe, a carta do Sr. Collins acabara com boa parte de sua má vontade com ele, e ela se preparava para conhecê-lo com um grau de serenidade que muito admirou seu marido e as meninas. Chegou o Sr. Collins com pontualidade e foi recebido com grande cortesia pela família inteira. O Sr. Bennet, de fato, pouco falou, mas as mulheres estavam muito dispostas a falar, e o Sr. Collins não parecia nem precisar de incentivos para conversar, nem ser inclinado ao silêncio. Era um jovem alto e corpulento, de 25 anos. Tinha ares graves e solenes, e seus modos eram muito formais. Mal chegara e já cumprimentava a senhora Bennet por ter filhas tão lindas. Disse que já ouvira falar muito da beleza delas, mas que nesse caso a fama não tivera a altura da verdade, e acrescentou que não duvidava de que no devido tempo as encontraria todas bem casadas. Tal galanteria não era muito do gosto de algumas das ouvintes, mas a senhora Bennet, que não reclamava de nenhum cumprimento, respondeu prontamente: "É muita gentileza da sua parte, e eu desejo de coração que assim seja, pois caso contrário elas estarão em apuros. Foi muito estranho o modo como as coisas foram arranjadas. A senhora faz referência, talvez, ao morgade desta propriedade. Ah, meu senhor, a isso mesmo. O senhor há de admitir que foi um duro golpe contra as coitadas das minhas filhas. Não que eu ache que a culpa é sua, pois sei muito bem que essas coisas são questão de sorte. Não há como saber o que será de uma casa quando ela entra num morgádio. Tenho plena consciência, minha senhora, das dificuldades das minhas garbosas primas, e muito poderia dizer sobre o assunto, mas receio mostrar-me atrevido e precipitado. Posso, porém, garantir às jovens senhoritas que vim preparado para admirá-las. No momento, nada mais direi. Quem sabe, no futuro, quando nos conhecermos melhor, foi interrompido pelo chamado para o jantar. E as meninas sorriram uma para as outras. Não eram elas os únicos alvos da admiração do Sr. Collins. O hall, a sala de jantar e toda a mobília foram examinados com satisfação. E seu elogio, tudo aquilo teria tocado o coração da senhora Bennet. Não fosse a torturante suposição de que ele estaria vendo todas aquelas coisas como sua futura propriedade. Também o jantar, por sua vez, foi muito admirado. E ele quis, saber a qual das lindas primas se devia a excelência do cardápio. Foi, porém, corrigido pela senhora Bennet, que lhe garantiu com certa rudeza que podiam muito bem pagar um bom cozinheiro e que suas filhas nada tinham que fazer na cozinha. Ele se desculpou por tê-la desagradado. Em tom gentil, ela declarou não estar de modo algum ofendida. Ele, porém, continuou a se desculpar por cerca de 15 minutos. Capítulo 14. Durante o jantar, o Sr. Bennet quase não falou, mas, quando os criados se retiraram, julgou ter chegado a hora de ter uma conversa com o hóspede, e assim introduziu um assunto em que esperava que ele brilhasse, observando que ele parecia ter tido muita sorte quanto à sua patroa. A atenção de Lady Catherine de Bourgh, com seus desejos e a consideração dela por seu bem-estar pareciam imensos. O Sr. Bennet não poderia ter escolhido assunto melhor. O Sr. Collins foi eloquente em seu louvor. O assunto guindou-o a uma solenidade de modos maior do que a de costume,
e, com ares de grande importância, protestou que nunca na vida vira tal comportamento numa pessoa de tão alta condição. Tamanha afabilidade e condescendência, como as que observara em Lady Catherine. Ela tivera a bondade de aprovar ambos os sermões que ele tivera a honra de pronunciar diante dela. Ela também o convidara por 2 vezes a jantar em Rosings, e ainda no sábado anterior o chamara para completar a quadrilha do sarau. Lady Catherine era tida como uma mulher orgulhosa por muita gente que ele conhecia, mas ele nunca havia visto nada além de afabilidade. Ela sempre falava com ele como faria com qualquer outro cavalheiro. Não fez a menor objeção a que ele conhecesse a sociedade da vizinhança, nem que ocasionalmente deixasse a paróquia por 1 ou 2 semanas para visitar parentes. Dignou-se até a aconselhá-lo a se casar o quanto antes, desde que escolhesse com prudência, e o visitara uma vez em seu modesto presbitério, onde aprovou todas as alterações feitas por ele e até se dignou sugerir outras, algumas prateleiras no closet do andar superior. Tudo isso é muito correto e gentil, sem dúvida, disse a senhora Bennet. E tenho certeza de que ela é uma mulher muito agradável. É uma pena que as grandes damas em geral já não sejam assim. Ela mora perto do senhor? O jardim onde fica a casa da minha humilde morada está separado só por uma viela em Rosings Park, a residência de sua senhoria. Creio que o senhor nos disse que ela é viúva, não é mesmo? Tem alguma família? Só uma filha, a herdeira de Rosings e de muitíssimos bens. Ah, disse a senhora Bennet, balançando a cabeça. Então ela está em melhor situação do que muitas moças? E que tipo de jovem ela é? É bonita? É uma jovem mais do que encantadora. A própria Lady Catherine diz que, em matéria de autêntica beleza, a senhorita de Burgh é muito superior às mais belas do seu sexo, pois há em suas feições algo que assinala um berço nobre. Infelizmente, sua constituição é doentia, o que a impediu de fazer grandes progressos em muitos campos. Se não fosse isso, certamente os teria realizado. Como fui informado pela senhora que supervisiona a sua educação e que ainda mora com elas. Ela é, porém, simpaticíssima e muitas vezes se digna ir até a minha residência em seu pequeno phaeton de pôneis. Já debutou na corte? Lembro de ter visto o nome dela entre as damas. Seu estado de saúde, infelizmente, a impede de permanecer na capital, e com isso, como eu disse a Lady Catherine certo dia, privou a corte britânica de seus mais brilhantes ornamentos. Sua senhoria pareceu gostar da ideia, e a senhora imagina que me sinto muito contente toda vez que posso oferecer esses pequenos cumprimentos delicados que agradam às damas. Mais de uma vez observei a Lady Catherine que sua encantadora filha parecia ter nascido para ser duquesa e que a mais alta nobreza, em vez de lhe dar brilho, seria adornada por ela. Esse é o tipo de coisa que agrada a sua senhoria e é uma espécie de atenção que me sinto especialmente obrigada a lhe prestar. O senhor julga com muita propriedade, disse o senhor Bennet. E é bom possuir o talento de lisonjear com delicadeza. Permitiria que lhe perguntasse se essas agradáveis atenções vêm do impulso do momento ou são resultado de estudo prévio? Vêm principalmente do que se passa na hora, e embora às vezes me divirta sugerindo e articulando esses cumprimentos elegantes, tais como podem adaptar-se às ocasiões do dia a dia, sempre procuro dar-lhe o ar mais espontâneo possível. As expectativas do Sr. Bennet foram plenamente correspondidas. Seu primo era tão extravagante quanto ele esperava, e o ouviu com mais ávida satisfação, conservando, ao mesmo tempo, a mais perfeita compostura, e, exceto algum ocasional olhar a Elizabeth, sem compartilhar com ninguém o seu prazer. Na hora do chá, porém, já saciado,
O Sr. Bennet se sentiu feliz em levar o hóspede de volta à sala de estar, e ao terminar o chá, em convidá-lo a ler em voz alta para as mulheres. O Sr. Collins prontamente aceitou o convite e recebeu um livro. Mas ao olhar para o volume, pois tudo sugeria que viesse de uma biblioteca circulante, estacou-o e, desculpando-se, afirmou que jamais lia romances. Kit cravou os olhos nele e Lídia soltou um grito. Foram-lhe apresentados outros livros e depois, de certa deliberação, ele escolheu os Sermões de Fordes. Enquanto ele abriu o livro, Lídia começou a bocejar e antes que ele tivesse, com monotoníssima solenidade, lido 3 páginas, interrompeu-o dizendo: Sabe, mamãe, que o tio Phillips está falando em despedir o Richard? E se fizer mesmo isso, o coronel Foster quer contratá-lo. Titia me contou isso no sábado. Vou até Meryton amanhã para ter mais notícias do caso e para perguntar quando o Sr. Denny volta de Londres. As 2 irmãs mais velhas pediram a Lídia que se calasse, mas o Sr. Collins, ofendidíssimo, pôs de lado o livro e disse: Observei a miúde quão pouco as jovens senhoritas se interessam por livros sérios, ainda que escrito para elas. Isso muito me espanta, confesso, pois, de certo, nada mais vantajoso pode haver para elas do que a instrução. Mas não vou mais importunar a minha jovem prima. Voltando-se, então, para o Sr. Bennet, propôs-lhe uma partida de gamão. O Sr. Bennet aceitou o desafio, observando que agira com muita sabedoria, deixando as meninas entregues aos seus divertimentos triviais. A senhora Bennet e suas filhas pediram educadamente desculpas pela interrupção de Lídia e prometeram que aquilo não se repetiria, se ele quisesse retomar a leitura do livro. O Sr. Collins, porém, depois de garantir-lhes que não guardava ressentimentos contra sua jovem prima e jamais tomaria o seu comportamento como uma afronta, foi sentar-se à outra mesa com o Sr. Bennet e preparou-se para a partida de gamão. Capítulo 15. Não era o Sr. Collins um homem sensato, e o defeito de natureza pouca ajuda recebera da educação ou da sociedade, tendo passado a maior parte da vida sob a orientação de um pai analfabeto e avaro. E, embora pertencesse a uma das universidades, limitara-se a conquistar os créditos necessários sem adquirir ali nenhum conhecimento útil. A submissão em que o pai o criara dera-lhe inicialmente modos muito humildes. Estes, porém, eram agora contrabalançados pela vaidade de uma inteligência medíocre que vive retirada e pelos sentimentos decorrentes de uma precoce e inesperada prosperidade. Um acaso feliz o recomendara a Lady Catherine de Bourgh, quando o benefício eclesiástico de Hunsford estava vago. E o respeito que ele sentiu pela altíssima condição social dela e a sua veneração por ela como sua protetora, unindo-se a uma muito boa opinião de si mesmo, de sua autoridade eclesiástica e de seus direitos como reitor, fizeram dele a um só tempo uma mistura de orgulho e obsequiosidade, de empáfia e humildade. Tendo agora uma boa casa e uma excelente renda, pretendia casar-se. E ao buscar reconciliar-se com a família Longbourn, tinha em mira uma esposa, pois pretendia escolher uma das filhas, se as achasse tão belas e tão simpáticas como ouvira dizer. Tal era o plano de compensação, de expiação, por herdar a propriedade do pai delas, e julgou-se que se tratasse de um projeto excelente, muito legítimo e prático, além de generosíssimo e desinteressadíssimo de sua parte. O Sr. Collins não mudou de planos ao vê-las. O lindo rostinho da senhorita Bennet confirmou suas ideias e determinou todas as mais estritas noções sobre o que era devido à precedência etária. E na primeira tarde ela foi a escolhida. Na manhã seguinte, porém, houve uma alteração, pois em 15 minutos de tete-a-tete com a senhora Bennet, antes do desjejum,
Tendo-se iniciado uma conversa sobre o presbitério, que levou naturalmente a que ele admitisse as suas esperanças de encontrar uma dona de casa para ele em Longbourn, ela, entre sorrisos afáveis e em meio ao encorajamento geral, alertou-o contra a mesma Jane, que fora o objeto de sua escolha. No que se referia às filhas mais moças, ela não podia dizer com certeza, não podia afirmar positivamente, mas não sabia de nenhum compromisso anterior. Quanto à sua filha mais velha, ela tinha de mencionar. Tinha o dever de informar que, provavelmente, ela se tornaria noiva muito em breve. Ao Sr. Collins bastou passar de Jane para Elizabeth, o que foi feito rapidamente, enquanto a Sra. Bennet atiçava o fogo. Elizabeth, que vinha imediatamente depois de Jane, quanto ao nascimento e à beleza, sucedeu a ela, naturalmente. A Sra. Bennet logo compreendeu a situação e se convenceu de que em breve poderia ter 2 filhas casadas. E o homem de quem nem podia ouvir falar um dia antes gozava agora de alto prestígio junto a ela. A intenção de Lídia de ir a Meryton não caiu no esquecimento. Todas as irmãs, salvo Mary, concordaram em ir com ela, e o Sr. Collins devia acompanhá-las, a pedido do Sr. Bennet, que estava louco para ver-se livre dele e ter a biblioteca só para si. Pois o Sr. Collins o seguira até lá depois do café, e ali permaneceria, aparentemente entretido com um dos maiores enfólios da coleção, mas, na verdade, falando ao Sr. Bennet, quase sem cessar, da casa e dos jardins de Hunsford. Tais coisas irritavam ao mais alto ponto o Sr. Bennet. Na biblioteca, ele sempre encontrava lazer e tranquilidade. E, embora o preparado, como disse a Elizabeth, para topar com a loucura e a presunção em qualquer outro aposento da casa, lá ele costumava achar-se livre delas. Sua boa educação, portanto, apressou-se em convidar o Sr. Collins a unir-se às filhas naquele passeio. E o Sr. Collins, tendo na verdade muito mais de andarilho do que de leitor, sentiu-se contentíssimo em fechar aquele pesado volume e partir. Passou-se o tempo em pomposas trivialidades da parte dele e em educados assentimentos da parte das primas, até chegarem a Meryton. A partir daí, ele não mais obteria a atenção das mais moças. Os olhos delas imediatamente passaram a varrer as ruas em busca de oficiais, e nada os poderia desviar, a não ser algum chapéu lindíssimo ou alguma musselina nova na vitrine de uma loja. Mas a atenção de todas as moças logo foi capturada por um jovem que nunca haviam visto antes, de porte sumamente nobre, a caminhar com outro oficial do outro lado da rua. O oficial era o próprio Sr. Dane, acerca de cujo retorno de Londres Lídia procurava informar-se, e ele fez uma reverência enquanto elas passavam. Todas ficaram impressionadas com a figura do forasteiro, imaginando quem poderia ser, e Kitty e Lídia, decididas a descobrir a identidade dele, atravessaram a rua sob o pretexto de buscarem algo numa loja. E, para a felicidade delas, assim que subiram a calçada, os 2 cavalheiros, voltando-se, haviam chegado ao mesmo ponto. O Sr. Dane dirigiu-se a elas imediatamente e pediu permissão para lhes apresentar o amigo, o Sr. Wickham, que retornara de Londres com ele na véspera, e acerca do qual tinha a alegria de poder dizer que aceitara um posto no rendimento. Aquilo era perfeito, pois o jovem só precisava do uniforme para completar o seu encanto. Sua aparência era toda a seu favor. Era homem de grande beleza, de traços finos, bom porte e trato muito agradável. A apresentação foi seguida, da parte dele, por uma alegre disposição para a conversa. Disposição essa, ao mesmo tempo, perfeitamente correta e natural. E o grupo inteiro ainda estava de pé a conversar quando o ruído de cavalos lhe chamou a atenção, e puderam ver Darcy e Bingley que desciam a rua a cavalo. Ao distinguirem as moças do grupo, os 2 cavalheiros logo vieram até elas e deram início às cortesias de sempre. Bingley era quem mais falava, e a senhorita Bennet de quem mais se falava.
Ele disse que estava a caminho de Longbourn justamente para ter notícias dela. O senhor Darcy corroborou, curvando-se, essas palavras e estava começando a se decidir a não voltar os olhos para Elizabeth quando eles foram subitamente detidos pela vista do forasteiro. Tendo Elizabeth visto a expressão de ambos, que se entreolhavam, ficou muito espantada com o efeito do encontro. Ambos mudaram de cor. Um ficou vermelho e o outro branco. O Sr. Wickham, depois de alguns instantes, tocou o chapéu, uma saudação que o Sr. Darcy mal se dignou a retribuir. Qual seria o sentido de tudo aquilo? Era impossível imaginar. Era impossível não morrer de vontade de saber. Um minuto depois, o Sr. Bingley, sem, porém, parecer ter notado o que se passara, se despediu e seguiu caminho com um amigo. O Sr. Denny e o Sr. Wickham caminharam com as jovens senhoritas até a porta da casa do Sr. Phillips e então fizeram as suas reverências de despedida, apesar dos insistentes convites da senhorita Lydia para que entrassem e até mesmo apesar de a senhora Phillips aparecer à janela para reforçar enfaticamente os convites. A senhora Phillips sempre se sentia feliz em ver as sobrinhas, e as duas mais velhas, em razão da recente ausência, foram especialmente bem recebidas. Ela exprimia com vivacidade a sua surpresa pela súbita volta delas para casa, sobre a qual, como não foram levadas por sua própria carruagem, ela nada saberia se não calhasse de encontrar o criado do Sr. Jones na rua, que lhe disse que não devia mais mandar remédios para Netherfield, pois as senhoritas Bennet já haviam partido, quando suas gentis atenções se voltaram para o Sr. Collis, que era apresentado por Jane. Ela o recebeu com grande cortesia, o que ele retribuiu com outra ainda maior, desculpando-se pela intromissão, pois não tinha nenhum conhecimento prévio dela, mas que não podia deixar de gabar-se de poder justificá-la pelo parentesco com as jovens que o apresentaram. A senhora Phillips assustou-se com tal excesso de boa educação, mas seu espanto diante de um estranho logo chegou ao fim, com exclamações e perguntas sobre o outro, sobre o qual, porém, só podia contar às sobrinhas o que já sabiam, que o Sr. Denny o trouxera de Londres e que ele ocuparia o posto de tenente em Hertfordshire. Vinham observando-o havia uma hora, disse ela, enquanto ele caminhava para cima e para baixo pela rua. E se o Sr. Wickham aparecesse naquele momento, Kitty e Lydia certamente teria prosseguido naquela ocupação. Mas, infelizmente, ninguém passou diante das janelas, a não ser alguns oficiais que, em comparação com o forasteiro, passaram a ser sujeitos estúpidos e desagradáveis. Alguns deles deviam jantar com Sir Phillips no dia seguinte, e a tia delas lhe prometeu fazer que o marido visitasse o Sr. Wickham e também o convidasse, se a família de Longbourn viesse à noite. Aquilo ficou combinado, e a senhora Phillips afirmou que elas teriam um agradável e animado jogo de bingo e uma ceia quente em seguida. A perspectiva de tais delícias era muito sedutora, e elas partiram todas muito entusiasmadas. O Sr. Collins repetiu suas desculpas ao deixar a sala e recebeu, de uma incansável delicadeza, todas as garantias de que eram perfeitamente desnecessárias. Enquanto voltavam para casa, Elizabeth contou a Jane o que vira acontecer entre os dois cavalheiros. Mas, embora Jane tivesse defendido a cada um deles ou a ambos, se parecessem ter cometido algo errado, como a irmã, ela tão pouco sabia explicar tal comportamento. Ao voltar, o Sr. Collis fez as delícias da senhora Bennet ao exprimir sua admiração pelos modos e pela polidez da senhora Phillips. Afirmou que, com exceção a Lady Catherine e da filha, jamais vira mulher mais elegante, pois não só recebera com a maior cortesia, mas até o incluíra expressamente no convite para o próximo sarau, embora fosse um completo desconhecido para ela. Algo, especulou ele, que podia ser atribuído ao parentesco dele com elas, mas, ao mesmo tempo,
Assim, nunca se deparara com tantas atenções em toda a sua vida. E aí, pessoas, concluímos a nossa primeira meta semanal. Com este episódio, finalizamos a leitura de mais 5 capítulos do livro Orgulho e Preconceito, aonde lemos do capítulo 11 até o capítulo 15, totalizando durante essa semana a leitura de 15 capítulos do livro, atingindo 25% da nossa meta mensal. Parabéns a todos que acompanharam aí este cronograma, e é assim que a gente dá o primeiro passo para a construção do nosso hábito de leitura. Peço a vocês que deixem aqui nos comentários também o que vocês estão achando dessa história. Este é o momento onde a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente viu nesses capítulos. Tivemos aí algumas revelações, como a paixão que a senhorita Bingley nutre pelo Sr. Darcy. Apesar de todos os seus esforços, o amor que ela sente pelo Sr. Darcy não é correspondido por ele. Tivemos também uma pequena revelação do próprio Sr. Darcy, que gostaria que ela realmente fosse embora o mais rápido possível, pois ele já estava sentindo um certo perigo de estar muito próximo dela. Ou seja, isso mostra que ele já está sentindo algo diferente por ela. A Elisa, por ficar esse período, mais tempo, sob o mesmo teto que o Sr. Darcy, conseguiu conhecer um pouco melhor a família do Sr. Bingley. Continua com o seu receio com as irmãs dele, mas ela consegue sentir que o Sr. Bingley realmente nutre um sentimento pela sua irmã, que agrada bastante. E também percebe alguns olhares do Sr. Darcy para ela, porém não com a intenção de um sentimento, mas sim em forma de julgamento, julgando o seu comportamento e os seus modos. Também tivemos a chegada do Sr. Collins, muito cansativo, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Se você também teve essa impressão, comente aqui. Mas, pelo que eu percebi, o intuito da autora era justamente esse. Pôde perceber ali que o fato dos pais da Elisa não terem um filho homem, a herança deles é passada para um parente homem mais próximo, que no caso é o Sr. Collins, que no fundo veio todo o seu discurso de que não faria nada para prejudicar as suas primas, mas porque também estava à procura de um casamento. Também tivemos o conhecimento da senhora Catherine, que ainda não apareceu assim na história, mas o Sr. Collins fala muito dela. Também tivemos aí a chegada do Sr. Wickham e o encontro dele com o Sr. Darcy, onde podemos perceber que existe uma história no passado dos dois, e a Elisa também percebeu que aconteceu algo entre eles. Com certeza, nos próximos capítulos, nós vamos aí descobrir o que se sucedeu entre esses dois. Gente, a história está sendo muito gostosa. Como eu disse, ela vem me surpreendendo bastante. Então, esse é um breve resumo do que a gente viu até agora nessa história. Já estou ansiosa para saber o que vem mais aí pela frente. Mas agradeço você que me acompanhou aí durante esta semana. E só lembrando para que vocês votem na enquete que eu deixei aqui, para que eu já possa me preparar para a leitura do nosso próximo livro. E deixem aqui nos comentários também o que vocês estão achando desse projeto. Espero vocês na próxima semana com mais 3 episódios de Orgulho e Preconceito, e eu vou ficando por aqui. Um excelente final de semana, um grande beijo e até o próximo episódio de Orgulho e Preconceito.